Olá pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou o Gutierrez. E nós vamos aqui iniciar o nosso podcast. A ideia principal do nosso podcast é entrevistar brasileiros que moram fora do Brasil para tentar entender um pouquinho o que os levou a morar fora do Brasil, se vale a pena, se não vale, se é muito difícil, como é a aceitação do brasileiro nesses locais. E nós vamos trazer algumas pessoas aqui para a gente poder conversar. Obviamente que como nós estamos no Brasil e as pessoas estão em outro país, nossos podcasts vão ser através de vídeo chamada, ok? E hoje nós vamos entrevistar o Carrel. O Carrel, pessoal, ele mora em Portugal, na cidade de Braga. E nós vamos conversar um pouquinho com ele para entender por que ele saiu do Brasil, como que ele foi para lá. Inclusive, para os próximos podcasts, nós queremos sugerir que vocês coloquem aqui nos comentários perguntas que vocês querem fazer para os brasileiros que moram lá fora, e a gente vai trazendo essas perguntas para os brasileiros nos próximos vídeos, beleza? Então, bora lá, Carrel, é um prazer te receber aqui no nosso podcast, tá? O podcast do canal Vem Com Nós. Inclusive, se vocês puderem acompanhar também, né? Se seguir e se inscrever no nosso canal, compartilhar e seguir o nosso canal do Instagram, que é o @vem.com.nós. Vamos deixar aqui em cima, tá? E vamos colocar também na descrição do vídeo, beleza? Joinha. Joinha, pessoal. E, Carrel, eu queria começar aqui o nosso podcast perguntando: por que você saiu do Brasil? Assim, de onde veio a sua decisão de sair do Brasil? Vamos lá? Bom, por que a decisão de sair do Brasil? Eu tava querendo mudar de área, né? E você vai mudar de área, eu queria trabalhar com programação. Já tinha uma noção de programação, já programava coisas, mas não tinha nenhuma experiência profissional com isso. E você for começar uma área, não importa qual, sem experiência profissional, sem um know-how mesmo, né, daquilo, você vai começar ganhando pouco, você vai começar, fosse no caso do Brasil, provavelmente ganhando um pouco mais de um salário mínimo, talvez um salário e meio. Isso não era uma hipótese, né? Para trocar de área e começar ganhando isso, não tem que mudar de cidade para uma cidade onde tem demanda desse serviço, conseguir você tem uma série de custos relacionados a isso, né? E pronto, tinha que ir para um lugar onde, se pudesse ganhar pouco, ganhar o mínimo ou muito próximo disso e se sustentar adequadamente. Então essa foi o principal motor que fez com que a saída do Brasil fosse desejável. Legal, Carrel, legal, muito interessante. Agora, você falou pra gente o porquê sair do Brasil. Essa foi aí o primeiro ponto, a primeira questão. Agora, assim, a nossa segunda questão, o segundo ponto, a escolha do país. Por que você escolheu exatamente Portugal? Né? Hoje, em 2023, né, Portugal é um dos países mais vistos, né, mais badalados pelos brasileiros, né, para ir. Né? Então, por que especificamente você escolheu Portugal naquela época? Por que não um Estados Unidos, um Canadá da vida? Porque Portugal, motivo. Com Portugal, eu imagino que, não sei como é que está hoje, mas até antes de eu sair, Portugal nunca foi um assunto muito badalado no Brasil, nunca foi um destino muito, muito falado e nunca foi um destino muito recorrente. Quando eu estava analisando hipóteses de para onde ir, minha primeira ideia era Irlanda. Estados Unidos nunca foi nem uma opção nem um desejo.
Então minha ideia inicial era Irlanda, eles falam inglês. Inglês é, é mais tranquilo, né? E dava para ir para Irlanda de um modo relativamente fácil, é bastante tranquilo em termos de documentação. Você pode tirar fazer um intercâmbio, ir para lá aprender inglês e ficar por lá com um intercâmbio. Acho que você consegue até 4 anos ficar por lá, ou 3 ou 4 anos só aprendendo inglês, sem precisar de nada muito mais complexo que isso. Então, Irlanda era uma opção. Na altura saiu um pouco caro, em torno de 40 mil reais, para se cogitar essa hipótese. Mas era possível. E nesse meio do caminho, ok, posso ir para Irlanda, posso ir para outro lugar. Quais são as minhas opções? Essencialmente a opção era praticamente só Irlanda. Um inscrito do meu canal falou: Olha, meu, não, você tem essa opção aqui a mais, Portugal. Aí eu li: Portugal? Nunca tinha pensado em Portugal. Ele é Portugal, assim, assim, tem essa facilidade, tem muitos acordos com o Brasil. O brasileiro consegue vir pra cá e ter uma facilidade documental. E eu gostei, eu achei interessante a abordagem dele. Dava para ser feito com valores muito menores. E eu falei: Portugal, vamos para Portugal então. Interessante. É, de fato, né? O idioma acaba sendo um facilitador muito grande para Portugal, né? Por conta de ser o nosso mesmo idioma, né? O inglês necessita um aprendizado, então alguns brasileiros realmente acabam optando por Portugal. Agora vamos lá. Como é que foi esse processo? Como que foi o processo para entrar em Portugal, né? Teve a questão de escolher o idioma, como você falou, um inscrito do canal deu a ideia, mas uma vez que você bateu o martelo, falou: legal, eu quero ir para Portugal. Como é que foi essa questão? Como que foi o processo? Como que funciona? Eu quero ir para Portugal. Como é que tem essa questão de papelada, todo esse processo? Foi bastante tranquilo. Foi bastante tranquilo. É, o brasileiro ele tem um bom acesso a Portugal, à Europa, e é bastante fácil você reunir os requisitos necessários para você vir para cá. É, no caso, se você for para os Estados Unidos, você tem toda uma burocracia bastante pesada para você conseguir a documentação necessária. Enquanto para a Europa, de modo geral, você consegue vir só com passaporte e você já pode ficar aqui 3 meses. É bem tranquilo, é bem fácil o acesso do brasileiro ao território europeu. Você tem que cumprir algumas condições de dinheiro que você está levando, de passagens, de estadia, mas de modo geral é bastante tranquilo o processo de entrada é, do brasileiro no território europeu. Legal, legal. Bom, então é bom saber que o brasileiro tem uma certa facilidade, não apenas em Portugal, como na Europa em geral, né? Agora vamos tentar falar um pouquinho sobre tempo, né? Vamos entender um pouquinho a questão de tempo. Fala aí, Gutierrez. Quanto tempo você levou, né, nesse vamos, vou me arrumar para ir para Portugal? Quanto tempo você levou da decisão até você chegar lá, até você falar: estou em Portugal, estou com as papeladas prontas, tudo que eu preciso? Quanto tempo você levou? Olha, inicialmente eu estava planejando sair do Brasil 4 anos depois do que eu comecei a planejar. Então eu comecei a me planejar, comecei a ter uma ideia de sair do Brasil em 2018. No começo de 2018 comecei a ter uma ideia. Em meados de 2018 que eu afunilei e fui decidir ali que seria Europa, que seria Irlanda.
E um pouco depois disso só que eu decidi que seria Portugal. E o meu planejamento inicial era pegar 2022 e falar, não, vou me preparar até 2022, a juntar um dinheiro a mais, melhorar minhas habilidades como programador, montar um portfólio, fazer a coisa do jeito que tenha mais chances de ter sucesso. E pronto, teve alguns tumultos políticos no Brasil a- que estão aí até hoje, né? E eu fiquei bastante temeroso com relação ao valor da moeda. Eu falei, olha, eu acho que esse valor da moeda, essa instabilidade toda pode afetar muito o valor da moeda. E o dinheiro que eu tenho hoje pode estar valendo muito menos de repente no ano que vem, no ano seguinte. Olha, melhor pegar o que tem aqui. Não é tanto quanto eu gostaria, mas pega o que tem, vai e ok. Pega o que tem, vai, chega lá, a gente se vira com o que tem, né? Mas pelo menos tá indo com a certeza de quanto é que tá valendo o seu dinheiro, né? E correu tudo bem, foi tudo. A gente vê que hoje a moeda ela vale muito menos do que valia na época. Então na época eu comprava o euro com R$ 4,40 e hoje o euro tá um bocado acima dos R$ 5. Então nesse meio do tempo o euro ele chegou a ser R$ 7. Então você vê que realmente aquela época acabou sendo a melhor. Seja porque teve uma pandemia que ninguém podia esperar por ela, seja porque teve uma guerra que ninguém podia esperar por ela, seja porque a moeda realmente se desvalorizou como era esperado que se desvalorizaria em um cenário de instabilidade política. Entendi. Legal, legal. Agora a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo que está ouvindo aqui quer saber é o money que te quero, né? Quanto que foi assim o custo do teu processo, né? Quanto que custou, o que você precisou pagar, quanto que foi o gasto, digamos assim, para um brasileiro querer sair do Brasil ter uma ideia. Quanto foi o valor gasto com todo esse processo, documentação e tudo mais? Olha, se a gente fosse falar em total assim, dá pra dizer em torno de R$ 10.000. É, e aí a gente consegue colocar aqui muito mais barato do que teria sido indo para Irlanda, que na altura custava em torno de R$ 40.000. 3 vezes mais barato. E para Irlanda era R$ 40.000 só para mim. Se fosse eu e a esposa, seria 80 mil. Então se fosse para Irlanda, a única hipótese que a gente teria era eu ir fazer um dinheiro lá para depois chamar a esposa, porque o valor era muito fora da realidade. Enquanto Portugal, esses R$ 10.000 foi para os dois, já com passagens, já com ida e volta para Porto Alegre para resolver documentação. Eu morava um bocado distante de Porto Alegre, então já com, sabe, todos os pormenores ali, R$ 10.000 deu ali na conta. Não vou falar que sobrou, porque não sobrou muito, mas sobrou um pouquinho. Então, opa, não faltou. Não faltou R$ 10.000, deu ali na risca. Olha, foi bastante tranquilo. Eu já estava bastante habituado a viajar. Então eu sou paulista, morei em Porto Alegre, morei no interior do Rio Grande do Sul. Em São Paulo eu me mudei diversas vezes. Eu acho aí que eu já tô para cima de 2 dezenas de casas onde eu já morei. Já tô morando na minha quarta cidade e segundo país. Então eu já estou bastante habituado a mudar de lugar, a ir para um ambiente diferente e a esse processo de adaptação. Então acho que isso foi fundamental para que as diferenças fossem mais tranquilas. Então, diferenças de alimentação.
já estava acostumado com uma diferença brutal de alimentação entre São Paulo, Porto Alegre, interior de Rio Grande do Sul. Cada um tem uma alimentação muito característica, aquelas coisas que você gosta de comer, não tem no outro lugar. Só que esse apego eu já tinha perdido. Então eu vejo muita gente que ainda tem esse apego, mas veio para Portugal e é a primeira vez que ele mudou para longe, né? E logo já mudou de país. E aí o impacto é muito maior. O impacto é muito maior porque você ainda não está habituado com uma série de coisas que mudam bastante quando você sai de um lugar e vai para outro. Em termos de aceitação, é bem tranquilo, bem de boa. Os portugueses são muito simpáticos. É, Só que existe um processo de adaptação que é muito relacionado ao fato de você sair pelo menos do seu estado e ir para outro estado. É, Você tem quebras, você tem adaptações, você tem alguns paradigmas são diferentes. São várias pequenas coisas do teu cotidiano que são muito diferentes quando você junta elas todas. E quando você muda de país, essas diferenças são ainda maiores. Então, para quem nunca mudou, para quem nunca teve esse processo, provavelmente a adaptação é muito mais complicada. Porque você não é só adaptação na mesma cultura, é adaptação ainda numa cultura diferente. Então, são vários pequenas coisas que você está acostumado, que você tem que mudar, né? E quando você fala em mudança de país, algumas coisas são mudanças bastante radicais. O jeito de se comunicar, as comidas disponíveis num restaurante, as comidas disponíveis num café. Se você fala, eu vou no café tomar uma cerveja e comer uma porção porque hoje é sexta-feira, eu e a esposa tomar uma cerveja e comer uma porção, aqui você não vai encontrar isso. É, Você vai no café aqui, ok, vai ter uma cerveja e vai ter sei lá, um croissant. Não vai ter o ambiente que você espera de um barzinho, né? Porque o formato é diferente. O formato que a gente usa no Brasil é que eles chamam de botequim. É um formato bastante comum na Espanha, mas não é um formato comum em Portugal. Aqui em Portugal eles usam os cafés que têm toda uma lógica de funcionamento diferente. Então, a adaptação pode ser longa de acordo com a sua flexibilidade. Pessoas menos flexíveis podem custar muito mais para elas se adaptarem. Para mim foi muito tranquilo, mas eu já tinha tido essa experiência de mudar de cidade, de mudar de estado, e isso facilita muito. Vir para Portugal é quase como se eu fosse para um estado diferente, com algumas coisas muito diferentes, porque por causa do café, algumas comidas, mas não é, é só um degrau a mais, né? É só um degrau a mais quando você já está habituado com esse tipo de mudança. Legal, interessante. Muito bom mesmo. É a adaptação, né? Como você mesmo falou, você já tinha se mudado uma vez, né? Você morava em São Paulo e você teve uma mudança meio que radical. É importante também entendermos isso, que o Brasil é um país continental, então você tem assim regiões absurdamente diferentes de temperatura, de tempero, de modo de vida, de vocabulário, né? Entre uma região, você pega, por exemplo, o extremo norte e o extremo sul do Brasil, não tem absolutamente nada a ver um com o outro, até o português quase não bate, né? Mais da metade das palavras um não entende o outro. Agora, Carrel, eu queria tirar uma dúvida. Você falou que foi bem recebido, legal. Agora, o brasileiro em geral, né? Porque assim, você é brasileiro, mas de repente, né, você tem um estilo um pouco diferente e te receberam bem.
Mas o brasileiro em geral, como que o brasileiro ele é visto em Portugal? Ele é bem visto? Ele é mal visto? As pessoas falam, brasileiro aqui não. Ou então, pô, eu faço questão de ter brasileiro. Como que você sentiu essa pegada aí em Portugal? O brasileiro ele é muito bem-vindo em Portugal. É, você tem muita cultura brasileira difundida em Portugal. Tem muita novela brasileira em Portugal. YouTubers brasileiros são bastante populares em Portugal. É, e eu acho que existe o problema do contrário não ser verdade. Não tem novelas portuguesas no Brasil. Não tem. Você não escuta o sotaque português no Brasil. Você não vê youtubers portugueses no Brasil. Isso eu acho complicado, porque você, no processo inicial de adaptação, o português entende relativamente bem o que você quer falar, mas você não entende o que o português quer falar. E isso gera um bocado de dificuldades das pessoas se entenderem. Ah, mesmo eles estando habituados com novelas, com muitas coisas, você diz uma coisa e eles entendem outra, porque aquelas palavras aqui significam outra coisa. Então, a distância da gente entender eles fica muito maior, porque eles que escutam nosso sotaque sempre já se confundem, a gente que nunca escutou o sotaque deles, não entende, simplesmente não entende. Muitas vezes o que eles querem dizer leva muito tempo para você se adaptar. Eu tô aqui 4 anos, 5 anos depois quase. Tô entrando no meu quinto ano, 4 anos e meio. E eu não entendo muitas vezes de primeiro o que eles estão dizendo. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que traduzir do português pro português. Traduzir do português do Brasil pro português. Do português de Portugal pro português do Brasil. É quase como quando você está traduzindo do gauchês pro paulistano. Só que muito, 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 muito mais. É assim. Porque quando você está traduzindo, tu vai de um estado para o outro, as palavras ainda têm o mesmo significado. Aqui as palavras muitas vezes não têm o mesmo significado quando são colocadas na frase. E aí você tem certeza que a pessoa disse uma coisa e na verdade ela disse outra. É bizarro porque às vezes a gente traduz mentalmente do português para o inglês para depois, a partir do inglês, entender o que a pessoa disse, porque algumas coisas ficam muito, muito, muito difíceis. Eu estou falando com um colega meu que é português, eu falo, olha, diz de novo, fala de novo, porque foi muito português de Portugal e eu não consigo entender tanta construção em português de Portugal junta. É muito, sabe, é demasiado, demasiado PTPT. Traduz um pouquinho para PTBR e aí a gente consegue voltar a estabelecer a comunicação. Mas a interação costuma ser muito boa. Então, tem que ter flexibilidade dos dois lados, né? Tem que ter flexibilidade para entender o que a pessoa está falando e tem que ter flexibilidade para se comunicar. Se, senão você acaba levando mal entendidos que são totalmente desnecessários. Como eu falei agora há pouco, né, realmente você pega partes diferentes do Brasil, realmente você tem uma diferença, né, de compreensão gigantesca. Imagine de um país para o outro, né, do português brasileiro para o português português, né, que na verdade nós falamos que os portugueses têm sotaque, na verdade nós que temos. O dono da língua são eles, né, os donos da língua são os portugueses. Em teoria, nós que temos sotaque, certo? O processo foi bem legal, cara. A gente viu que teve esse tempo de pesquisa, teve toda a papelada, teve toda a correria.
né, para conseguir estar onde você está, né? E aí vem o que a gente também queria saber. Hoje, a gente consegue fazer o mesmo processo? Você acha que o processo hoje está mais fácil de se fazer, está mais difícil? Sim, hoje seria possível fazer o mesmo processo. Porém, hoje é muito mais fácil. Hoje, quando eu vim, você podia, como brasileiro, vir para cá e procurar emprego, com algumas restrições, com algumas dificuldades, mas você podia, assim, com pouca burocracia, vir para cá e procurar emprego. Hoje, você pode procurar emprego a partir do Brasil. Você não precisa vir para cá procurar. Você pode ir no consulado, você pode pedir um visto para procurar emprego. E com esse visto na mão, você pode do Brasil já procurar emprego em Portugal. Procurar emprego no OLX, procurar emprego em sites de emprego, né? E você pode vir para Portugal com emprego garantido de forma muito mais fácil, porque você já está no Brasil com visto de quem está procurando emprego. Você pode pegar esse visto, vir para Portugal e procurar emprego aqui, mas você pode procurar a partir do Brasil, o que eu acho que facilita imensamente o processo. Fica muito mais tranquilo de você sair com segurança, e chegar aqui com segurança. Ah, em termos de custo, ficou bastante mais caro, né? A passagem tá pelo menos o dobro do preço. Casas para alugar, tá mais difícil de você achar casas para alugar em bom preço. Muito mais difícil de você achar casas para alugar em bom preço. Você teve um processo inflacionário aí que faz com que o mercado esteja muito mais caro. Agora o mercado ele está em média 60% mais caro. Então, para quem fazia ah, as contas para um solteiro em 2018, que sabia que economizava bem, era gastar 50 euros de mercado por mês, por semana. Hoje você não consegue pensar nesse mesmo cenário com menos de 80 euros. Né? Você pode falar, não, tranquilamente vai gastar uns 80 euros. É, para um casal não fica muito mais caro. Para um casal você consegue fazer bem ali com 100 euros por semana. Mas ficou muito mais caro o mercado. As casas estão. Tá mais difícil de arrumar casa mais barata, então é bom você vir com dinheiro, seja porque você vai pagar um depósito, seja porque você não sabe quanto tempo você vai levar para arrumar emprego. Então, mas essa flexibilidade você começar a procurar emprego do Brasil ajuda muito. Se você vier para cá empregado, pronto, você está empregado. É questão de você gerenciar o dinheiro que você tem com opções. Ah, não, eu preciso alugar um quarto por um tempo até achar uma casa. Sabe que achar essa casa pode ser demorado. Ou você tem que estar com dinheiro de reserva para pegar uma casa que vai acabar sendo mais cara, porque você está pegando uma casa a primeira que aparece, não, em vez de conseguir procurar. Se você for pegar a primeira que aparece, vai gastar mais, vai gastar muito mais. E se você for procurar, não espere achar nada antes de 6 meses para achar uma coisa que esteja dentro de um valor um pouco mais aceitável e que seja perto do trabalho, que atenda a todas as condições que você vai querer que atenda. Não espere achar lá em menos de 6 meses. A, quando libera uma casa aqui, muitas vezes, quando ela libera, já tem gente para alugar ela. Então você vai ter que procurar as casas. As casas vão ser anunciadas, elas vão estar para alugar. E ela fala, daqui 4 meses essa casa vai estar disponível. E aí você já
faz calção, fecha contrato para daqui 4 meses você ir se mudar. Então vai levar um tempo. Se você quiser achar uma casa num lugar bom, com um preço bom, vai demorar. Se você tiver pressa, você vai achar a que está disponível para agora e que ninguém alugou ainda, ou seja, a que está bastante mais caro. E esse mais caro pode chegar a ser 50% mais caro, às vezes 100% mais caro do que você pagaria se você ficasse ali e procurasse, tivesse uma paciência. Só que essa paciência vai implicar o quê? Você gastar com Airbnb, ou você alugar um quarto, né? Você tem que levar tudo isso em conta. É isso então, maravilha, brigadíssimo aí pelas explicações, cara, eu acho que foi assim, um bate-papo bem legal, a gente conseguiu explicar muita coisa. Volto a dizer para o pessoal que está assistindo a gente, podemos mais uma vez chamar o Carrel, se vocês quiserem, comentem aqui se vocês quiserem conversar novamente com o Carrel, se vocês quiserem fazer novas perguntas, tirar outras dúvidas, né? A gente pode trocar umas ideias com ele. Nós vamos trazer, se quiserem, o Carrel novamente, mas nós temos outras pessoas em outros lugares que vamos entrevistar para a gente entender um pouquinho como é que são nesses lugares, né? Assim como o Carrel nos contou como foi o processo, custos, como foi a aceitação, temos outros locais pelo mundo que a gente quer entender um pouquinho também como funciona. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso podcast aqui no Vem Com Nós. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, nos seguir aqui no YouTube, se possível também aqui, pessoal, no nosso Instagram, que é o @vem.com.nós. Lá nós temos alguns conteúdos de viagem, alguns vídeos de viagem que nós fizemos. Aqui no próprio canal faremos alguns vídeos também sobre algumas viagens que nós fazemos. E é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fui!